Então, quem está começando a assistir essa reunião agora, seja bem-vinda. Essa reunião ela começou com uma visão na madrugada de quinta-feira. O Espírito Santo começou a me mostrar algo e quem estava na madrugada de quinta-feira entendeu um pouquinho daquilo que o Espírito Santo começou a fazer, mas ele me disse claramente, essa mensagem ela continua. E eu entendi que era para nossa próxima reunião, no caso hoje, segunda-feira, e se eu pudesse dar um. Se eu pudesse, não. E ela vai ter um tema, né? Porque vocês sabem que depois coloco lá no YouTube para vocês, para quem vai assistir depois. Ela vai ter um tema e o tema é fragmentada versus integral. E eu quero declarar já de antemão que se alguma de nós está entrando nessa reunião fragmentada, nós vamos sair integrais, inteiras, em nome de Amém. Jesus. E eu quero começar lendo em Gênesis 2:25. Gênesis 2:25. Aí eu vou ler Gênesis 2:25 e depois o 3, Gênesis 3, vou ler até o 7, tá bom? Do 1 ao 7. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E eu vou até aqui em Gênesis. E eu queria começar trazendo o contexto, porquê dessa palavra, né? Como eu falei, começou na madrugada de quinta-feira. Eu simplesmente tive uma visão enquanto eu estava orando. Eu tive uma visão de uma santa, uma imagem de uma santa. Tipo, eu não entendo muito dos santos da Igreja Católica, mas parecia uma santa Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, alguma coisa assim. Era uma santa, e como se ela tivesse caído no chão e quebrado e estava em pedacinhos. E quando cai alguma coisa, uma porcelana, um gesso, e alguém tenta colar, ficam aqueles pedacinhos aparentes, né? Mas estava toda ali fragmentada e colada. Então foi essa imagem que eu vi. E tudo começou por aí. E o Espírito Santo, naquele momento, falou para mim assim: as mulheres estão se fragmentando, porque estão simplesmente olhando para um pedaço de uma outra mulher, querendo ser parecido com aquela outra mulher em uma parte, em outra mulher em outra parte. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Eu quero ter o cabelo parecido com aquela mulher, eu quero ter a personalidade parecida com aquela mulher, eu queria ter o marido parecido com o daquela mulher, eu queria ter a criação dos filhos como daquela mulher, eu queria ter o botox que ela faz, eu queria ter, sabe? Uma mulher que a gente cola assim, e eu queria ter um pouquinho de cada uma. E eu queria, já primeiro, você não precisa nem responder aqui, tá? Só você pensar. Quantas vezes nós não pensamos isso? Nossa, aquele cabelo ali, eu queria ter um cabelo parecido com aquela. Eu queria ter a personalidade como daquela mulher. Eu queria ser simpática como aquela mulher. Eu queria ter o casamento parecido com aquele casamento ali daquela mulher. E então tudo começou daí. A mulher abriu mão
de crer naquele que a criou e ouviu a voz do inimigo, que logo plantou uma dúvida e uma insatisfação no coração dela. Porque Eva, e aí muitas vezes, talvez você pense assim, nossa, assim como eu, talvez você já tenha pensado assim, meu Deus, por que que Eva fez um negócio desse? Como que Eva fez um negócio desse? Jamais eu faria um negócio desse. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Será que a gente não faria o que Eva fez? Na verdade, a gente continua fazendo. A gente continua com a nossa insatisfação, querendo criar coisas no lugar de Deus, que Deus pode satisfazer, que Deus pode preencher. E a gente quer, na verdade, colocar coisas no lugar que Deus pode nos dar, que Deus pode preencher. Porque eles tinham acesso a todas as árvores do jardim, mas Deus falou assim: essa não, tá? Essa aqui você não toca, não. Essa aqui você não vai comer desse fruto. Mas Eva queria exatamente aquela ali. Porque aquela parecia apetitosa, aquela parecia agradável aos olhos dela. E outra, porque a serpente disse para ela claramente aqui, no capítulo 3, certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Opa! Então quer dizer que eu vou ser como Deus? Eu vou ter sabedoria e discernimento como Deus? Eu vou ter informações como Deus? Então eu quero. E aí, se a gente parar para pensar um pouco, a nossa insatisfação começa muitas vezes em não conseguir controlar o nosso futuro, o nosso presente. A gente queria saber como vai ser. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois? E tudo parte dessa insatisfação. E uma outra coisa que é muito interessante, estou usando essa palavra interessante, mas não é nada interessante, mas começa como Eva, aquele casal não sentia vergonha. Eles não sentiam vergonha de quem eles eram. Eles simplesmente se conformavam e amavam o que eles eram. Mas será que a pergunta que hoje eu queria fazer, que não é uma pergunta que a Ana está fazendo, mas o Espírito Santo claramente perguntou assim: Você ama o que eu criei? Você ama o que eu criei? Ah, sim, Deus, eu amo a criação. E você? Você se ama? Porque você também foi criada por Deus. Ah, eu amo a natureza, eu amo o que Deus criou. Sim, eu amo. Mas será que você ama você que foi criada por Deus? Porque, sim, no Salmo 139, e eu amo, quem já participou de algumas reuniões aqui, já ouviu eu lendo nessa versão, eu amo essa versão aqui da Bíblia, a Mensagem, que no Salmo 139, do 13 ao 16, que diz assim: Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigada, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formada. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Eu amo, amo essa frase. Eu te louvo e te adoro. É alguém que ama a sua identidade, está falando que criação. Olha que coisa linda que você fez, Deus. Essa pessoa tá simplesmente assim, agradecendo a Deus e louvando a Deus por quem é. Por quem é. Exatamente por quem é. Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer, desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Gente, eu amo, amo esse texto. Salmo 139. Amo. E todas as vezes que a gente olha para alguma coisa que Deus fez e pensa assim: nossa, eu queria ter aquele cabelo, eu queria ter aquela roupa, eu queria ter aquele nariz, eu queria ter aquela testa, enfim, eu queria ter outra coisa que não é o que eu sou, o que eu tenho. Eu tô falando para Deus: você fez alguma coisa errada aqui, tá? Porque isso aqui que você fez não deu muito certo. Eu não gosto muito do que você fez.
Eu tô dizendo isso para Deus. Você entende? Aquilo que você é foi planejado por Deus. Foi desenhado pelo Criador. Eu e você fomos planejadas por Deus de uma forma perfeita, porque eu nunca vi Deus criar alguma coisa mais ou menos. Você já viu? Quando ele cria todas as coisas, ele diz: Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Quando ele cria o ser humano, ele diz: Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Quando ele me criou e te criou, ele fez algo muito bom. Maravilhosamente formada, nós somos. Nós fomos maravilhosamente formadas. E aí, a gente fica nessa muitas vezes de uma insatisfação que é por, às vezes, por pequenas coisas e por tudo que nós somos. Porque eu não queria ter o ministério que eu tenho. Eu não queria ter a família que eu tenho, eu não queria ter a imagem que eu represento, eu não queria ser eu. Aí você pode imaginar como o Criador que planejou eu e você fica quando ele escuta: Nossa, eu queria ter outro nariz. Nossa, eu queria ser outra pessoa. Poxa, minha filha, eu planejei, eu sonhei com você, do jeitinho que você é. E a minha filha não ama. Ela não ama quem ela é. E sabe, imagina essa história. Vamos dizer que é uma história, que eu e você não pensamos isso, tá? Que eu e você não olhamos muitas vezes para nós e para outras mulheres, a gente não se compara. Vamos dizer que essa história aqui é de alguém, tá? A gente não se compara. E alguém, alguma mulher, ela olha a Laura. A Laura olha para Maria e pensa assim: Nossa, como eu queria ter aquele cabelo? Como eu queria ter aquele jeito dela? Olha como ela é comunicativa. Olha como aquela ali, ela consegue fechar a boca dela. Ela é quietinha. Olha como, você já viu, percebeu que a gente nunca está satisfeita com aquilo que a gente consegue? Quando a gente está com o cabelo liso, a gente quer o cabelo cacheado. Quando a gente está com o cabelo cacheado, a gente quer o cabelo ondulado. Mulher é um bicho estranho, né? A gente nunca está satisfeita com nada. Em nome de Jesus, acabou isso aqui hoje. Em nome de Jesus. Porque nós vamos sair daqui integrais, inteiras, inteiras. E eu queria ler um outro texto aqui. Eu tô lendo esses textos e a gente vai aprofundar um pouco mais aqui na palavra, naquilo que Deus ele quer fazer hoje. Mas eu queria ler, antes de aprofundar um pouco no que eu tô querendo dizer, Êxodo 32. Êxodo 32, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés demorava para descer do monte, reunindo-se, desculpa, mas vendo o povo que Moisés demorava para descer do monte, reuniram-se todos ao redor de Arão e disseram: Faça deuses que sirvam de guia para nós. Pois Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, não sabe o que aconteceu. E aí, eu não vou ler todo o texto agora, mas a história continua aqui. Eu quero só pegar essa primeira parte aqui. O povo queria que fosse construído um bezerro de ouro. E claramente nessa madrugada de quinta-feira, quando eu tava, o Espírito Santo estava me mostrando essa imagem, eu vi claramente o quanto essa perseguição doida que a gente fica querendo ser outra coisa, quanto isso nos cega de perseguir essa imagem dessa mulher perfeita que a gente gostaria de ser. Nossa, eu olho para Rafa, olha olha como a Rafa canta bem. Olha como a Rafa não tem vergonha. Olha como a Rafa é maravilhosa. Olha o cabelo da Jéssica. Olha como a Márcia, ela se comunica. Olha como a Cássia, ela não tem vergonha de cantar, de falar, de fazer isso, fazer aquilo. A gente fica olhando para as outras pessoas e a gente esquece que o Criador, quando nos fez, sim, a gente pode melhorar em várias coisas. E a gente precisa buscar sempre melhorar.
Em tudo. A gente pode passar um creme, um hidratante, a gente pode fazer melhorias tanto no nosso jeito, na nossa personalidade, como na nossa aparência. O problema, a questão não é essa. A questão é a gente sempre querer ser outra pessoa e não entender e não buscar saber quem foi que Deus nos criou para ser. Esse é o problema. E a gente começa a criar bezerros de ouro. Como assim, Ana? Por que bezerro de ouro? Porque essa imagem dessa mulher perfeita que a gente fica perseguindo ao longo de toda a nossa vida vira uma paranoia. E enquanto eu não estou satisfeita por ser essa mulher, enquanto eu não sou essa mulher perfeita, eu destruo, eu odeio tudo aquilo que eu sou. E odiando tudo aquilo que eu sou, eu estou odiando tudo que Deus fez. Você consegue entender a gravidade disso? Você consegue perceber o quanto nós estamos olhando de forma errada para a comparação? A gente acha, toda mulher se compara? Toda mulher, isso é coisa de mulher, toda mulher faz isso. Tá, mas isso é muito errado. Nós, filhas de Deus, nós, filhas de um pai amoroso que nos planejou, nos criou em detalhes. Quando ele foi criar a Rafa, ele pensou assim: nossa. A Rafa, ela vai ser comunicativa. A Rafa, ela vai ser assim. A Rafa, ela vai chegar nos ambientes e ela vai agregar, ela vai somar nos ambientes, ela vai ser assim. A Jéssica, ela vai falar no momento exato. Ela não vai ser aquela mulher que fala muito, mas quando ela abrir a boca, ela vai falar e vai ser assertiva. Você entende que as nossas características, a nossa personalidade, ela foi pensada por um Deus que planejou a família que eu ia nascer, o lugar que eu ia nascer, as pessoas que eu ia me conectar ao longo da minha vida, o meu jeitinho de ser, revela Jesus de uma forma que a Jéssica não vai revelar. A Jéssica vai revelar Jesus de uma forma que eu não vou conseguir, por conta do meu jeito, do jeito dela. E a gente fica tentando ser outra pessoa. Eu quero parecer com a Viviane Martinello. Eu quero parecer com a X. Eu quero parecer com a pastora X. E eu fico querendo ser outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. E Deus só fica assim, filha, eu te criei perfeita. Eu te fiz desse jeitinho. E é tão sério que a gente fica simplesmente cega, querendo ser alguém que Deus não criou a gente para ser. E a gente esquece de buscar a verdadeira identidade que Ele nos criou para ter. Deus, e hoje eu estou perguntando isso para Deus, eu queria te encorajar a perguntar para Deus, Deus, quem o Senhor me criou para ser? Eu não me conformo em sair dessa reunião sem ouvir pelo menos que seja uma palavra, que seja assim, uau, Deus me criou para ser assim, desse jeito, e isso encaixar, e a minha alma receber essa mensagem, a ponto de eu não querer ser mais ninguém. Tem uma frase do bispo T.D. Jakes que ele fala que quando a gente está encaixado, quando a gente vive o nosso chamado e a nossa verdadeira identidade, a gente está tão satisfeito em ser quem a gente é que a gente não quer ser outra pessoa. Eu não quero saber de ser outra pessoa. Eu amo ser quem eu sou. Quando eu estou encaixado no propósito de Deus e na minha verdadeira identidade, eu me sinto bem na minha pele. Eu já falei isso aqui uns meses atrás, né? Eu não fazia ideia do que isso significava. Até que, de verdade, isso começou a fazer sentido na prática. Eu comecei a me sentir bem na minha verdadeira pele. Uau, eu não quero ser outra pessoa. Porque a vida toda eu quis ser várias outras pessoas. Eu acho que eu já comentei também isso aqui em algum momento. Eu olhava para uma mulher e eu olhava assim, nossa, eu queria tanto ter aquele cabelo. E todos os lugares que eu ia, as pessoas falavam assim: Nossa, seu cabelo é tão lindo! Nossa, como seu cabelo é lindo! Mas eu nunca conseguia admirar o meu cabelo. Eu queria ter o cabelo de qualquer outra mulher, menos o meu. Nossa, mas como a sua pele é bonita! E eu queria ter a pele de qualquer outra mulher, menos a minha. E a gente não consegue nem receber os elogios que nos fazem, porque a gente não ama quem a gente é.
E aqui eu estou falando não somente das características físicas que nós temos, mas todas as nossas características físicas, de personalidade, características, nossas atitudes, nossas ações. Eu fui criada, eu fui desenhada para ser uma pessoa. E aí você imagina assim, ó, a Rafa, amiga, tô dando seu exemplo aqui, eu sei que você não liga, né? Te peguei aqui, tá? Como exemplo. A Rafa ela tem um filho, Luiz Felipe. Aí ela planejou o aniversário do Luiz Felipe e ela pensou assim: vou fazer de videogame, aí vai ser assim, vai ser assado, vai ter isso, vai ter aquilo. Ela super planejou o dia, mas ela criou ali um cronograma, uma agenda pro aniversário do Luiz Felipe. E o Luiz Felipe chega na festa e ele tá super. Ele amou ali a comemoração, mas ele faz tudo contra. Tudo diferente do que a Rafa planejou naquele dia. Ele não quer saber a programação da Rafa. Tô dando um exemplo bem pequenininho, mas você pensa, um pai, Deus, um pai que planejou a gente antes da gente nascer, ele planejou, assim vai ser a Rafa, e a Rafa não quer nem saber o que Deus planejou ela para ser. Pensa como isso não deve, Deus deve olhar para a gente, e eu não estou falando essa palavra trazendo condenação, mas para que a gente realmente, para que isso sacuda a gente, para que isso nos chacoalhe e a gente queira de verdade agradar o coração do Pai, sendo quem Ele nos chamou para ser. Não a imagem, o reflexo de alguém que não é perfeito. E que tem lá os defeitos dela, e provavelmente ela também queria ser outra pessoa. Deus nos chamou para ser uma pessoa e não fragmentos de mulheres, como esse exemplo que eu tô dando, né? Ah, eu queria ter aquelas mãos pequenas como aquela mulher. Eu queria tanto ser uma excelente cozinheira como aquela mulher. Às vezes você não tem esse dom. Você faz uma comidinha ali, mais ou menos. Mas você é muito boa para pintar, para desenhar, para fazer outra coisa. Então, cada uma de nós podemos melhorar nas coisas, mas uma coisa é querer melhorar, outra coisa é ser sempre insatisfeita com aquilo que Deus me criou para ser. O povo não permaneceu crendo no que Deus já os havia tirado do Egito, naquele Deus que já havia tirado eles do Egito e feito tantos milagres, o povo quis algo fora de Deus para satisfazer as suas necessidades. E quantas vezes a gente fica buscando fora de Deus, criando bezerros de ouro, querendo, como fala em Jeremias 2:13, acho que é 2:13. Alguém me ajuda aí? É Jeremias 2:13. Criar cisternas rachadas, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Já achei aqui. Jeremias 2:13. Isso aí. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Essa palavra, ela é muito forte, porque a gente vive tentando satisfazer as nossas necessidades e a nossa a idealização de alguém tentando preencher com coisas, tentando ser coisas diferentes, tentando agradar pessoas, tentando achar o nosso espaço de uma forma que Deus não nos chamou para ser ou para ter, coisas que Deus não criou a gente para ter aquilo ali. Então nunca vai encaixar, nunca vai ser automático, nunca vai ser uma coisa natural, vai ser sempre forçado. Então a gente continua buscando, a gente continua tentando fazer coisas fora daquilo que Deus planejou pra gente. E aí, eu queria que você pensasse comigo na história de uma mulher. Vamos dar um exemplo aqui de uma mulher. Kátia, vou chamar ela de Kátia. Não tem uma Kátia aqui agora, então vou chamar ela de Kátia. Ela queria o cabelo da Maria. A Kátia queria o cabelo da Maria. A pele da Fernanda. A cintura da Manuela. O casamento como o da Leila. Os filhos iguais o da Laura. A vida profissional como o da Zilda. Ela quer ser essa mulher que idealizou e ela persegue esse padrão. Ela vai atrás desse padrão.
E o que que acontece se eu tô indo atrás de um padrão? Até eu achar esse padrão, eu nunca vou estar satisfeita. É ou não é, gente? E quando é que você vai chegar nesse padrão aqui? Nessa perfeição aqui? Nunca. Nunca. Ou seja, a cisterna sempre vai vazar água. A cisterna rachada nunca vai reter água. Você nunca vai estar satisfeita com aquilo porque vai sempre estar vazando água. Porque você está tentando fazer do seu jeito. Em vez de você procurar a fonte de água viva, você procura construir as suas cisternas, que estão sempre vazando água, né? E ela não se conforma até que se pareça com essa imagem. Essa perfeição ela nunca vai encontrar. Ela vive distraída, tentando ser esse quebra-cabeça montado. Ela fica tentando, né? Como eu falei, essa mulher fragmentada. Um pedacinho de uma aqui, um pedacinho de outra aqui. E ela tá sempre insatisfeita por não conseguir. Só que, como eu falei aqui, ela não busca saber exatamente o que Deus criou ela para ser. E existe eu tô já me encaminhando para o final, e existe, tá, Ana, e aí? E aí? Como é que a gente resolve isso? Como é que eu saio desse ciclo? Como que eu posso resolver isso aqui? Primeiro, eu quero Uhum, ler com você aqui Isaías 14:6. Isaías 14:6, que diz assim: Por isso, diga à nação de Israel: Assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se. Desvie-se dos seus ídolos e renuncie todas as práticas detestáveis. Como que eu saio desse ciclo? Me arrependendo. Eu preciso renunciar a esses ídolos que eu criei. Essa imagem de perfeição que eu criei com as minhas próprias mãos. Com a minha mente. Com o ideal da minha mente. Esse ideal de mulher da minha mente. Eu preciso renunciar a isso e me arrepender. Deus, você pode imaginar como está. Eu dei um exemplo muito pequeno, mas você pode imaginar como fica o coração de um pai que planejou, nos desenhou para ser de um jeito e a gente não quer nem saber que jeito é esse. Me perdoa, Deus. Nos arrependemos. Nós nos arrependemos. Eu não, Senhor, não é remorso. Nos ensina, nos ajuda o verdadeiro arrependimento, porque nós não queremos, acabar essa reunião aqui e ficar, oh meu Deus, eu percebi que eu estou fazendo alguma coisa errada, realmente eu estou vivendo esse ciclo aí que a Ana falou, eu quero mudar, eu quero melhorar. E aí, a gente sai daqui, aí coloca uma música do YouTube, aí vai assistir uma pregação, vai fazer outra coisa, e aí vai para a próxima pregação, vai para a próxima pregação, e essa palavra ela não cria raízes dentro de nós, e a gente não muda de verdade. Então, deixa essa palavra criar raiz dentro de você e ela dá fruto. Só que você não pode fazer força para dar fruto. O fruto é produzido pelo Espírito Santo, pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então, deixe que o Espírito Santo ele produza esse verdadeiro arrependimento em você. Você só precisa ir a ele, se conectar, se arrepender. Então, qual é o primeiro passo para a gente mudar esse ciclo, quebrar esse ciclo? Renunciar esses ídolos que nós criamos com as nossas próprias mãos. Esse bezerro de ouro, essa imagem dessa mulher perfeita que a gente nunca vai alcançar e nos arrependermos. Segundo, o segundo passo é um versículo que a gente já leu tanto aqui, que é um assunto que eu amo falar, porque na prática isso mudou a minha vida. Romanos 12:2. Não mudou e acabou e agora eu tô perfeita, não. É todo dia isso aqui é necessário, né, gente? Todo dia a gente precisa renovar nossa mente. Romanos 12:2. Eu vou ler o 1 e o 2, tá bom? Portanto, irmãos, rogo-lhes. Peraí, que eu vou ler naquela versão que vocês sabem que eu gosto, né? Romanos 12:2. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana. Entrega o dia a dia para Deus.
Ó, eu tô lendo e tô falando também com texto, tá bom? E com vocês. Entrega a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear. Entrega a Deus como se fosse uma oferta. A gente acha que a oferta, eu vou cumprir a escala da minha igreja. Estou entregando uma oferta. Eu vou entregar o meu dízimo, a minha oferta aqui no saquinho da igreja. E isso aqui é a minha oferta. É entregar a nossa vida cotidiana. Deus, ele não quer só o nosso melhor. Deus quer o nosso pior também. Como assim, Ana? O nosso pior, vou entregar o pior para Deus? Não, é entregar tudo de bom e de ruim que você é. Entrega tudo para Deus. É tudo, ele quer tudo. Ele quer o nosso tudo. Ele quer quando você tá boazinha, olha, essa semana ela orou todo dia. Olha, essa semana ela leu a Bíblia todo dia. Olha, essa semana ela fez devocional todo dia. Olha que filha bonitinha que ela é. Mas ele quer também o dia que você, a semana que você não fez nada, que você não leu nada, que você não orou nada, que você não falou com ele. Ele quer você por completo. Ele não quer você só ticando lá, pronto. Hoje eu fiz devocional. Cheque. Hoje eu fiz isso. Cheque. Olha que filha perfeitinha. Não, ele quer inteira, inteira. Vou continuar lendo aqui o texto. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por ele. Meu Deus, é por isso que eu amo essa versão. Receber o que. Me perdi, cadê? Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por ele. Sabe o que que ele quer? Ele não quer sacrifício e oferta. Ele quer que você conheça ele, como eu sempre leio lá em Oséias 6:6. Ele não quer sacrifício, ele quer que você ame e que você conheça. E conhecendo a Deus, eu conheço a minha verdadeira identidade. Como é que, sabe, às vezes a gente escuta muito por aí, autoajuda. Eu prefiro a ajuda do alto. No lugar da autoajuda, eu prefiro a ajuda do alto. Porque a ajuda do alto, ela me conecta à minha verdadeira identidade. Quando eu conheço o meu pai, eu começo a saber quem ele me criou para ser. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram, isso é muito lindo. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Esse é o segundo ponto. Eu preciso compreender, renovar minha mente e compreender a vontade de Deus. Quando eu renovo a minha mente com a cultura do alto, com a cultura do reino, eu compreendo o que Deus quer de mim, quem Deus me criou para ser, me relacionando com Ele. E, para finalizar, eu quero ler Mateus 22:37. Mateus, Mateus 22:37. Cadê? 22:37, que diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vou falar uma coisa dura, tá bom? Recebe com amor. Quando eu amo a Deus, eu quero agradar. Quando eu amo alguém, eu amo tudo que aquela pessoa ama. Quando eu amo alguém, eu valorizo aquela pessoa. E sabe o que é valorizar a Deus? É amar o que ele fez. Primeiro, amar a Deus, amar o que ele fez. Você não é a plantinha.
Você não é uma plantinha? Às vezes a gente acha que a criação é só a plantinha, o passarinho. Você é criação de Deus. Então, esse louvor que eu coloquei no início, se as estrelas te adoram, eu também. E agora eu esqueci toda a letra. Só porque eu ia falar a letra da música, eu esqueci. Toda a criação adora a Deus, porque toda a criação sabe que foi feita por Ele. Eu também fui feita por Ele. Você também foi feita por Ele. E nós, adorando a Deus, adorar a Deus é reconhecer quem Ele é. Ele é o meu Pai, o meu Deus Criador. E como o meu Pai, meu Deus Criador, amar a Deus é amar a Ele e amar o que Ele fez. Ao meu próximo, como é que eu digo que eu amo a Rafa, mas aí a Rafa ama tomar um cafezinho com bolo. Aí eu falo, ah, Rafa, desculpa, mas odeio café, não vou. Eu posso até não gostar, mas eu vou sentar ali na mesa com ela e vou fazer um tempinho, ter um tempo de qualidade com ela, porque eu amo a Rafa, então eu vou estar com a Rafa. Quando a gente ama verdadeiramente alguém, a gente quer agradar aquela pessoa. E sabe o que agrada a Deus? Amar a Ele, amar o nosso próximo e também nos amar. Porque de nada adianta eu falar que eu amo alguém e se eu não me amo. Primeiro, eu não tenho nem conceito certo de que é o amor. Porque como que eu vou amar alguém se eu nem me amo? Nem, não tem como. Não tem como eu amar alguém se eu não me amo. Isso é básico. Principalmente porque assim, ah, tudo bem, eu amo aquela pessoa, mas foi Deus que criou eu e você. E a gente está dizendo para Deus, eu acho que você não fez uma coisa tão boa aqui. Tem alguma coisa que não está muito certa. É, eu falei que eu ia falar uma coisa um pouco mais dura, para você receber com amor. Talvez quando a gente não ama, quando a gente não se ama, a gente de verdade, será que de verdade a gente ama a Deus? Será que de verdade a gente ama a Deus? Ou estamos numa religião, cumprindo rituais? Porque amar a Deus é querer conhecer a sua vontade, é querer saber quem Ele é. E sabendo quem Ele é, eu sei quem eu sou. Isso é infinito. Deus, ele é infinito. Ele é ilimitado. Há muito a conhecer sobre Deus. Mas quanto mais eu me aprofundo em conhecer a Deus, mais eu me conheço. E eu quero declarar que todo ódio próprio, sabe, amor próprio, ódio próprio. Todo ódio próprio, toda tentativa do inimigo de fazer com que você odeie quem Deus criou você para ser. Que agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele faça uma reviravolta dentro de você, que seja com uma brisa suave ou que seja com um vento forte, mas que ele sacuda o nosso interior, que ele chacoalhe a gente por dentro e desperte o amor verdadeiro por Deus, a Deus, e que a gente, amando a Deus, ame tudo que Deus criou. E Deus criou, planejou você, assim como você é. O, o não amar, essa pergunta que eu fiz no início, você ama o que Deus criou? Ah, eu amo a natureza, eu amo o passarinho, eu amo a plantinha, eu amo a flor. Tá. E você se ama? Que você também é criação de Deus. Como é que eu vou dizer que eu amo alguma coisa fora de mim se eu não amo o que tá aqui? É incoerente. Não tem coerência. Nós rejeitamos quem nós somos. Nós rejeitamos quem nós somos. Será que Deus ele fica satisfeito e feliz com isso? É óbvio que não. É óbvio que não. É óbvio que isso fere o coração de Deus, porque nós somos feituras dele, criação dele. E essa imagem que eu e você muitas vezes criamos dessa pessoa, dessa mulher perfeita.
que a gente simplesmente está olhando assim para as coisas desse mundo e achando que é normal. Não é normal você ficar se comparando. Não é normal. Não é normal você olhar para outra pessoa e querer aquilo que ela tem mais do que aquilo que você é. Não é normal. A gente está normalizando e banalizando uma coisa que Deus não vê com bons olhos. Comparação? Ah, coisa de mulher. Não, não. Pode ser coisa de mulher lá da cultura do mundo. Aqui não. Aqui não. Nós somos filhas de um pai que planejou em detalhes as nossas características físicas, psicológicas, emocionais, quem nós somos. Então, é uma desonra a gente simplesmente não querer ser aquilo que Deus criou, nos criou para ser. Então, eu quero agora orar e eu vou orar e vou pedir que o Juan ore também sobre isso, ministrando cura, sobre cura, libertação, sobre a nossa mente, sobre essa comparação, sobre essa autorrejeição, sobre idolatria, essa insatisfação constante. E uma coisa que é bem importante, às vezes você ouviu lá na sua infância que existia alguma coisa errada com você. Nossa, mas esse só usa essa roupa aí, parece um saco de palhaço. Sei lá, tô inventando aqui um negócio. Nossa, só usa essas coisas. Olha, esse cabelo tá. Às vezes você ouviu lá na sua infância e isso ficou na sua mente. Então, ao longo dessa oração também, se você lembrar de alguma coisa, que você libere perdão, mas também que você se perdoe. Se perdoe. Essa ministração não é uma ministração de condenação, para te colocar na cruz e falar, ó, tá toda errada, então, ó. Não, é uma ministração para a gente acertar, refazer o caminho, acertar a rota, ir para o lugar certo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por essa noite, te agradeço, Senhor, por esse tempo aqui. Senhor, eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração, Pai. Eu te peço que essa semente ela gere frutos, Pai, frutos de arrependimento, frutos de mudança de vida, mudanças de mente, mudança completa, Pai. Senhor, nós não aceitamos mais sermos mulheres fragmentadas. Senhor, nós não queremos mais perseguir essa imagem perfeita de mulher. Senhor, que nunca vai dar conta de nada. Essa mulher que sempre tá olhando para outra e achando que o da outra é melhor, que o da outra é mais bonito, que o da outra é, é, é mais perfeito e o nosso nunca tá bom. Senhor, nós queremos descobrir. Senhor, aquela mulher que ainda não conhece a sua identidade. Senhor, nós queremos sair daqui, Pai, com mais do que um gostinho daquilo que o Senhor nos criou, Pai, para ser, mas nós queremos avançar no conhecimento de quem o Senhor é, para assim descobrirmos quem nós somos. Pai, nós não aceitamos mais estar fragmentada, Pai, nas nossas emoções, Senhor, nas nossas escolhas, nos casamentos, na maternidade, na nossa vida contigo. Nós não queremos mais estar fragmentadas como mulheres, Pai. Nós queremos ser mulheres integrais, mulheres inteiras, Pai. Mulheres que vivem a verdadeira identidade que o Senhor nos criou para ter. Pai, então, em nome de Jesus, agora nós declaramos fora, em nome de Jesus, a autorrejeição, o ódio próprio, a culpa, a idolatria. Senhor, o controle demasiado, o controle mental. Senhor, nós renunciamos, Pai. Tudo isso, Pai, nós colocamos aos pés da cruz. Em nome de Jesus, nós aplicamos o teu sangue, Pai. Nós aplicamos o teu sangue.
sobre cada parte de nós, Pai, que está vazia, que nós estamos tentando preencher com coisas, com pessoas, com uma imagem de perfeição que não é a nossa. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a nossa verdadeira identidade e nós vamos buscar todos os dias viver aquilo que o Senhor nos criou para ser. Não mais, Pai, pedaços de outras pessoas. Nós não vamos mais, Pai, buscar esses pedaços como uma perfeição, uma idealização, Pai, de uma mulher perfeita que nós nunca vamos alcançar. Pai, então, em nome de Jesus, Pai, nós recebemos, Pai, a sua verdadeira identidade. Senhor, e nós nos arrependemos de vivermos tanto tempo, Pai, enganadas, cegas, Pai, por essa cultura, Pai, de comparação, por essa cultura vaidosa que está sempre insatisfeita buscando outra coisa e outra coisa. Nós queremos, Pai, viver satisfeitas naquilo que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amen. Um, Creo que dijiste que había una persona de Venezuela en esta llamada. Sim, eu não sei se ela pode Sí. falar, porque eu acho que ela está no trabalho, Um, mas ela deve a estar la, no me- meio. a lo mejor me puede ayudar, si tú no puedes o ella no está. Sí quiero orar, quiero orar por tu grupo, por mis hermanas, por estas hijas del Señor. Um, pero antes de eso, hay algo um, que antes de meterme a la llamada, ah, me recordó el Espíritu Santo de algo que pasé yo, um, con mi hija, um, y voy a orar unos 5 segundos nada más. Espíritu Santo, te entregamos y abrimos nuestro espíritu para recibir lo que nos vas a dar ahorita. Que esta revelación sea para las generaciones. En el nombre de Cristo, amén. Aunque quiero comenzar, si me dan el tiempo, no sé, voy a tratar de cubrir lo más importante. Si necesiten que pare yo ahorita para que traduzca Ana o la hermana de Venezuela, sería bueno. Juan, ella preguntó o que te puede ayudar. a, a traducir o si tú crees que lo puedes hacer, no hay problema. Quiero que me entiendan um, tu grupo, todo lo que voy a decir, porque um, es importante que entiendan. Ok. Yo voy, se compreendo que hay una palabra que no es muy fácil. Yo voy hablando. Ok, Meninas, vocês estão. quiero, Se vocês não estiverem entendendo alguma palavra, vocês sinalizam aqui no chat também, por favor. Ok? ok. Um, Voy a comenzar primero y hagan nota de estos versos, ok. Son Res- importantes. Registrem, marquem esses versos. Les, les voy a dar 10 segundos. Deuteronomio 29:29. Si lo puedes leer en portugués, amor. Sim. 29, 29. Ajá, Deuteronomio. Hum,
Diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei para sempre. Amen. So, lo más interesante de ese verso es de que si lo leen otra vez despacio, que las cosas que el Señor revela son para ustedes y sus generaciones para eternidad, para siempre. Do you want to translate? ¿Quieres no necesitas? Não, acho que não. Tudo certo. No. ¿Sí Compreenderam? entendieron, crees? Uhum. Sí, ok. Sim, sim. Ahora, ahora les digo este verso por todo lo que les voy a, todo lo que les voy a decir. Okay. Um, yo soy parte de un grupo de Healing and Deliverance. Cura e libertação. Ujú. Este, en una sesión que tuvimos hace como unos 4 años, um, había un espíritu específico que estábamos estudiando o mirando de muchas cosas que viene de este espíritu. Okay. Cuando hablo de espíritu es demonio. Um, y a veces ignorantemente nosotros, nuestras familias, nuestros papás, abuelitos, A en voz. fin, abren puertas, um, abrimos puertas por lo que decimos. Y en esta sesión estábamos hablando que creo que es algo que pasa mucho en el cuerpo de Dios, you know, que es el espíritu de rechazo, rejection, Rejeição. sí. Y en el espíritu de rejection, de rechazo, empieza a veces, o muchas Começa. veces, Começa às vezes, muitas vezes, desde que tú estás en el vientre de tu mamá. desde que você está no ventre da sua mãe. You know, y en esta sesión mi hija estaba conmigo, éramos un grupo como de 30 personas. Um, y entre mí, siendo padre, papá, hombre, you know, yo siempre quería que mi hija, o sea, no, antes de que supiera que iba a ser niña, um, que quisiera que fuera quería un niño que naciera. O sea, para enseñarle béisbol, fútbol, ustedes saben, cosas de hombre, de papá. Um, pero las cosas que decía antes de yo saber que era niña, you know, ya estaba hablando palabra de rechazo, que lo que era ella, yo no estaba contento, pero era ignorancia, no saber qué decir, qué palabras poner, qué estoy dando vida. Y el baby, desde el vientre de la madre, ya empieza a sentir amor, rechazo, abandonamiento, que no le ponen atención, que no es importante. O bebê, Ajá. desde o ventre da mãe, já começa a sentir amor, rejeição, abandono. En fin, lo que empieza a entrar es el espíritu de rechazo desde babies. Okay. Y ese baby crece y manifiesta ese rechazo como
a veces él ya siendo de unos 5 o 6 años, muy callado, como que no se siente, como no se siente capaz de hacer cosas. Um, Hay cositas que nosotros como padres no ponemos mucha atención, pero ya se están manifestando las palabras de rechazo. Para una niña, para una mujer, esto es más duro cuando el padre abandona a la familia, porque el sentimiento que crece esa niña sin saber que lo tiene ella causa muchas otras cosas. Lo que hablaron ahora de comparación, de lo que tocó, a Ana, de por qué, queremos esta parte o mirarnos como esta mujer, es la ruta de eso, en muchos casos es más profunda que nada más ser como alguien más. Hay una razón que estamos haciendo eso. Y no nomás las mujeres, los hombres lo hacen también. So, para nosotros, en nuestro grupo de liberación y de healing, es importante llegar a la ruta, a la ruta. No sé Ah, si, a raiz, a origem. sí. Um, so, cuando, estaba Ana hablando de todas estas cosas, you know, el enemigo, el diablo, no le importa cómo ataca, cómo entra, si sabías qué estabas haciendo, si no sabías qué estabas haciendo, siendo tú, siendo tus papás, siendo tus abuelitos, él no le importa. Él tiene una meta, destruir, matar, ¿y cuál es la otra? Robar, ¿no? Tiene tres, destruir, matar. So, cuando uno crece en ese, you know, nosotros la mayoría de aquí somos americanos, que si no hubo divorcio, si hubo violencia, si no hubo violencia, hubo um, práctica en brujería de abuelitos. O sea, tenemos bastante de que nos puede afectar, pero lo más importante aquí que el enemigo siempre quiere ser es de que si no sabes tu identidad, Uhum. si no sabes quién eres en Cristo o qué significa eso, porque a veces hablamos de esto y de veras no explicamos qué es tener identidad en Cristo. ¿Qué significa eso? Vamos nada más hablando palabras cristianas sin de veras estudiar y saber quiénes somos, y muchas veces es la iglesia, muchas veces es nuestra culpa por no leer la palabra de Dios. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. So, si no estás leyendo la palabra de Dios, ¿cómo sabes los pensamientos que hay para ti de Dios? ¿Me entienden? O sea, cuando nosotros nos comunicamos, usamos palabras. Así ustedes me pueden entender qué estoy pensando, qué está en mi corazón, qué quiero decir. La palabra de Dios es eso, los pensamientos y el corazón de Él para nosotros. Ahora,
cuando el diablo se enfoca en atacar la identidad, es para que no conozcamos a profundo, aparte de nosotros, de veras el propósito de Dios. El propósito de Dios. O sea, queremos andar con poder, queremos andar en lo profético, queremos andar en el evangelio, queremos andar en diferentes, regalos del Espíritu, Dons. pero dones, thank you. Pero cuando no tenemos idea todavía ni quiénes somos en Cristo, todo eso es muy despacio. La gracia de Dios es abundante, pero Muito es devagar. muy despacio. Sí. So, en Efesios capítulo 2 también. No, no, no. Sí, Efesios capítulo 2 versículo 10 si lo puedes leer cuando llegues ahí. Hum. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Okay. Ahora, en este versículo hay algo, que es una palabra griega. En, 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 en mi traducción en inglés es handiwork y workmanship. Dice, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which he prepared in advance. Lo que él preparó en adelante. Él nos crió, cuando dice handiwork, workmanship, es una palabra griega que significa, en la ruta de esas palabras, significa poema. Viene de la palabra poema. Okay. So, lo que está de veras diciendo si lees esto en griego es de que tú fuiste criado tan únicamente, tan especialmente como un poema para el propósito que ha preparado para tu vida. O sea, todos aquí estamos muy especialmente diseñados para, para lo que Él tiene preparado en nuestro propósito. Cada uno de nosotros, especialmente diseñado, hecho, formado como un poema para hacer sus trabajos en el futuro. Ahora, yendo para atrás a la sesión con mi hija, este, yo en mi cabeza dije, ¿cómo esto es posible? Me sentí bien, bien mal, porque yo me acuerdo, decir cosas que cuando sea hombre, que lo voy a llevar a hacer esto, o sea, y el Espíritu Santo me estaba convirtiendo de todo lo que yo decía cuando estaba en el vientre de su madre. Y estaba yo también entendiendo las diferentes características que mi hija estaba demostrando. Quería estar sola muchas veces, um, no tenía valor, um, fue tanto que tuve que levantar la mano en el grupo de 20, 25 personas. Y dije, yo he hecho esto. Yo cuando Eva, estaba, todavía en el ambiente, yo decía cosas así. Y la líder de nuestra sesión
se llama Susan, dice, voltea a ella y pídele perdón. Pídele perdón por las cosas que dijiste y pídele a Dios perdón. Y en ese momento me sentí bien mal, you know. Pero es algo clave que les quiero decir aquí, ¿ok? Yo volteé a mi hija y le pedí perdón por todas las palabras que yo había dicho antes que naciera, que me perdonara, que no sabía lo que decía yo. Acabamos esa sesión y manejando de la casa, de ahí del grupo para mi casa, la Dirigindo, cara de mi hija, manejando, dirigindo, la cara de mi hija y toda su persona totalmente cambió, totalmente mudou. feliz. Estaba súper feliz, súper contenta. No la podía parar de hablar, estaba muy comunicativa. Llegamos a la casa y, papi, ¿quieres jugo? Que casi nunca me, me dice si quiero jugo o algo. Su actitud totalmente cambió, su identidad era diferente ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque el perdón es súper importante, súper importante. You know, hay algo poderoso con perdonar, you know. Um, so, les quería decir eso porque creo que a veces, muchas veces, no sabemos por qué nos queremos comparar a otras personas o por qué tenemos tanta información hoy en día desde niños, you know, cuerpo como modelo, um, vida, super millonarios que gente vive, tanta comparación que hay. Y por eso nosotros en muchas formas nos escapamos mirando películas, Filmes. pero ujú, lo que estamos haciendo es, nos estamos llenando con cosas del mundo. So, quiero orar con ustedes, pero quiero orar más específicamente um, contra el espíritu de rechazo. De rejeição. Um, sí, porque, siento de que muchas cosas empiezan desde que antes que nacemos. ¿Sí me entendieron? Muitas coisas ele quer orar pelo espírito de rejeição, porque muitas coisas começam antes mesmo de nascer, no ventre. Y antes de orar, nomás les quería comentar esto, ¿por qué Satanás fue tirado del cielo, de heaven? de- ¿Por qué fue re- sacado de heaven? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entiendes? Sí, ok. Um, han oído muchas cosas que ha sido por orgullo, porque quería ser como Dios. Quería él recibir la alabanza. Pero la primera cosa que él tuvo no fue orgullo, fue una forma de orgullo que es envidia, envidia, envy. Yo, Cuando uno desea las o que es? envy, ¿Puedes decir envidia, en inglés? envy.
envidia, Inveja. Envi- Inveja. tuve envidia de Dios, you know. So, y eso, y eso pasa mucho, que quiero los dones de quiero mirarme como ella. Hay una cierta forma de envidia. Um, pero quiero orar y llegar a la ruta de muchas de estas cosas para ustedes porque es importante. So, um, nada más que voy a hacer lo más que yo pueda, lo mejor que yo pueda en español, pero mi oración la tengo en inglés. Um, perdónenme si no salgo, si no sale la traducción muy buena, ¿ok? Pero espero que sí. Señor, perdóname por cualquier pecado que yo creí de una mentira, de que no soy amado o no soy amada y que no soy alguien querido, alguien que me quiera, ¿ok? Yo quiebro todo, toda, every curse, every curse. I break every curse. Yo quiebro todo, um, este, maldición. Yo quiebro cada maldición operando en mi familia o en mi linaje o en mis generaciones en el nombre de Cristo. Y si pueden, repiten esto, que es importante que repitan esto porque las palabras tienen poder. ¿Ok? Padre, saca Tira cualquier cosa, cualquier cosa desde la ruta qualquer coisa desde a raiz que me condena, e me condena. con, condemn, Condena, condena, ajá, que me trae vergüenza que me traz vergonha y que habla contra mi destino. e que fala contra o meu destino. Amén. Now, Señor mío, te doy gracias por estas mujeres. Te doy gracias por esta tarde. Ya sé que ellas tienen mucho que hacer, que tienen tanto que balancear y preocuparse. Um, Declaro tu paz y tu amor sobre sus vidas. Declaro, Señor, una nueva hambre para saber lo que tú piensas, Amém. lo que está en tu corazón, de que hay nueva revelación en tu palabra, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de compararnos a otras personas o de envy, um, Inveja. de querer ser otras personas, Dios mío. Perdonamos a nuestros papás, a, a cualquier gente que ha hablado contra nuestro destino en el nombre de Cristo. Amém. Declaramos tu sangre en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras mentes, Señor. Que nuestras mentes, Señor, estén alineadas a tu mente, Cristo. Que la única imagen que importa es la tuya. Que cada día nos enamoramos más de cómo eres tú, por tu compasión, tu amor, tu perdón que nos tienes cada día.
Declaramos, Señor, que tú nos guíes, Señor. Declaramos, Señor, que tú nos crezcas en tu palabra. Declaramos, Señor, de que pongamos atención a que dejamos entrar a nuestra casa por tele, por teléfono, qué nos está haciendo a nosotros y a nuestros niños, que tengamos mejor discernimiento en el nombre de Cristo. Señor, tu palabra dice de que tus ángeles vienen a darnos tus mensajes, que vienen a ministrar sobre nosotros. Te pido que actives los ángeles alrededor de cada uno de ellas, que los actives para estar solamente enamorados de ti y en eso encontrar el amor para nosotros que tú nos tienes. Vengo contra cualquier espíritu que sea de mentira, de confusión, espíritu de duda, espíritu que esté cubriendo cualquier relación más íntima contigo, lo rechazo en el nombre de Cristo. No tienes ni una derecho ni autoridad sobre nuestras vidas y te rechazamos hasta el infierno en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, llénanos todas esas áreas que, que, que necesitamos que entre tu luz. Lugares en nuestro espíritu, en nuestro sol, en nuestra alma, que todavía nosotros ni sabemos que está en oscuridad. Declaramos tu luz, tu presencia en nosotros. Y también para nuestros hijos y nuestra familia, Señor. Te doy gracias por cada mujer aquí, Dios mío. Te doy gracias por Ana. Las bendigo y tus promesas sobre ellas. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Yo me voy a, sí, yo me voy a salir, amor, para que tú puedas platicar con tus mujeres. Bendiciones. Gracias. Eso. Amén. Sim, meninas. Como estão? Agora estamos entre filhas de novo. É, há muito, há muito a dizer, mas ficaria muito mais tarde. Mas eu creio que aquilo que o Espírito Santo já operou em nosso meio, nessa segunda-feira, é para nunca mais ser fragmentada. Nunca mais a gente querer ser outra coisa. E como o Juan disse, é, às vezes são coisas que vêm lá da infância. Tá, mas e aí, como é que eu faço então? Como é que mexe nisso aí? O maior interessado em resolver, em resolver essa confusão toda que às vezes a gente faz, ou que fizeram, é o Senhor, que Ele é um bom Pai. Então leve para Ele. Espírito Santo, coloca luz nessa área. Aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que o Senhor deseja fazer na minha vida, aquilo que está me impedindo, de onde vem, quando ele fala ruta, a raiz ali, a origem daquilo ali. Qual a raiz disso aqui? De onde começou isso aqui? E, e tira, arranca pela raiz isso aqui. Não sei se alguém quer falar, fique à vontade, eu vou parar a gravação aqui.
E aí, quem quiser, fique à vontade, ainda estava gravando até agora. Então, é, antes de parar a gravação, você que está assistindo essa gravação, não deixe essa palavra morrer. Porque sabe aquela parábola da semente? Que uma semente cai no meio do, da estrada, outro passarinho pega, isso aí é a palavra que a gente ouve, e daqui a pouco a gente vai lá e coloca o debate, sabe? O debate do presidencial. Aí a gente coloca o debate. Aí daqui a pouco a gente vai lá e coloca outra música. E aquela palavra foi embora. A gente vai para a próxima palavra. Mas não come, não mastiga. Mastiga essa palavra. Ó, deixa o Espírito Santo falar com você. Fica em silêncio. Faz nada. Fica em silêncio. Agora, se acabar aqui, você não conseguir ficar em silêncio, separa um tempinho. Medita lá na descrição do vídeo, eu sempre coloco os versículos que a gente fala aqui. Então, eu vou colocar todos os versículos que a gente falou aqui. Medita nesses versículos. Ruminar. Isso aí, Rafa, ruminar, né? Vai fazendo, sabe? Deixando aquela palavra aí em cada cantinho aqui, ó. E o Espírito Santo ir trabalhando, porque é um desperdício a gente não ser o que Deus nos criou para ser. É mais do que um desperdício, tá? Muito mais do que um desperdício. Mas nós, não sendo o que Deus criou para ser, a gente é eternamente insatisfeita. A gente não se satisfaz com nada. Tudo pra gente tá ruim. Sempre vai estar ruim. Porque a gente não tá feliz na nossa própria pele. Eu preciso saber quem Deus me criou para ser. A resposta da sua insatisfação está em você descobrir quem o Senhor te criou para ser. E é só nele que você encontra. Vou te falar, não é na terapia. Não é na terapia. É só em Deus. Amém? E agora eu vou parar de gravar e cadê?